Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Sejam bem-vindas para mais um Café com Leitura. Vamos chegando. Me atrasei um pouquinho hoje, né? Mas bom dia, estamos aí. Deixa eu chamar uma musiquinha aqui para nós. Segundou! Segundei atrasada já hoje, gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos ver quem tá chegando aí. Bom que eu entrei atrasada, mas agora tá todo mundo comigo, né? Mara Marta, bom dia. Cacá, bom dia. Jussara, a Jussara já tava mandando mensagem lá na nossa comunidade. Cadê a Raquel? Ai, bom dia, Graça. Bom dia, Raquel. Bom dia, Lilian. Bom dia, Gui. Sejam bem-vindas. Meu Deus, quanta gente. Gente, me perdoe, eu não vi. Bom dia, Tati. Bom dia, Areta. Bom dia, Brubru. Bom dia, Evaldo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Jane. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Carlinha. Bom dia, Si. Olha o meu título aqui, gente. Abençoado dia para nós e uma semana iluminada. Amém. Bom dia, Jane. Gente, meu Deus, é a primeira vez que eu me atraso tanto assim, mas vocês precisam, às vezes, também me perdoar, né? Ai, ai. Como foram de final de semana? Tudo certo? Quero saber quem já ouviu os áudios Pensamentos Positivos. Quem? Já estamos no áudio 5, né, gente? Me guarda, me guarda. Que página nós paramos? Nós paramos na página 139. Página 139. Isso. Nós falamos na última live, eu fiquei refletindo muito. Bom dia, Ju. Sobre a última live. Nós lemos, como eu falei, né? Naquele dia, nós lemos 3 páginas. Só que eu fiquei refletindo, isso aqui é até para quem estava perguntando, né, com relação às crianças, isso aqui para mim eu me arrisco a dizer que é um manual de como educar os nossos filhos. Me arrisco a dizer. Que às vezes a gente fala que não tem manual. Areta, estou ouvindo várias vezes durante o dia. Que bom, Areta, muito bom. Muito bom, parabéns. Várias vezes. Aí sim. É isso, né, que eu falo. Entregar para o universo mais, para a gente poder receber mais. Vamos lá, né, gente? Sem muita enrolação hoje. Segunda-feira. Bom dia, Denise. Então, nós falamos sobre as crianças, né? E aí ele relatou ali tudo que ele ensinaria às crianças. Aí o autor questiona então o seguinte. Essa é uma lista, só um pouquinho, gente. Essa é uma lista imponente, mas me parece óbvio pelo fato de que ele ignora praticamente todas as matérias que são ensinadas nas escolas. Era essa a intenção? Sim, você me pediu uma lista de mudanças sugeridas no currículo escolar, as quais beneficiariam as crianças. Foi isso que lhe falei. Bom dia, Nanda. Bom dia, Renilda. Algumas das mudanças, perguntou o autor, que você sugere, são tão radicais que chocariam a maioria dos educadores de hoje, você não acha? Com certeza absoluta, né, gente? A maioria dos educadores de hoje necessita desse choque. Um bom choque, normalmente, ajuda o cérebro que se atrofiou pelo hábito. Então, lembrem, né? O nosso cérebro, ele aprende de 2 formas. Ele aprende ou por repetição ou por um forte impacto emocional. E um choque, né, no cérebro, como ele está falando aqui, é exatamente isso. Às vezes a gente precisa levar um choque de realidade, que é o que está acontecendo com muita gente aqui, inclusive comigo, né?
a gente receber esse choque e realmente virar uma chave e pensar de uma forma diferente, refletir pelo menos, sabe? Pensar sobre coisas que antes nós não pensávamos. Bom dia, Maria. As mudanças que você sugere para as escolas dariam imunidade às crianças contra o hábito da alienação? Sim, esse seria um dos resultados que as mudanças trariam, mas existem outros também. Como essas mudanças sugeridas poderiam ser aplicadas ao atual sistema escolar? Você sabe, é claro, que é tão difícil programar uma nova ideia no cérebro de um professor quanto é fazer com que um líder religioso modifique a religião de tal forma que ela possa ajudar as pessoas a angariar mais da vida. Bom dia, Rita. Bom dia, Célia. Bom dia, Helene. A maneira mais certa e mais rápida para forçar a aplicação dessas ideias práticas no sistema escolar é, primeiro, introduzi-las em escolas privadas e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas, de tal forma que os administradores dessas escolas sintam-se compelidos a empregá-las. Introduzir na escola privada e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas. Bom dia, Cris. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. A Christian, agora que eu vejo Christian. Seja bem-vindo. Bom dia, Ivonete. Deveriam ser feitas outras mudanças no sistema das escolas? Sim, muitas. Entre outras mudanças necessárias em todos os programas escolares, até o acréscimo de um curso completo de treinamento de psicologia de negociação entre as pessoas. Todas as crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda e da persuasão, aprendendo meios de diminuir o atrito nas relações humanas através da vida. Obrigada, Jussara. Isso mesmo, vamos apertar o coraçãozinho para as pessoas chegarem aqui. Bom dia, Rosiane. Toda escola deveria ensinar os princípios de realização individual por meio dos quais se pode obter uma posição de independência financeira. As classes deveriam ser abolidas também. Elas deveriam ser substituídas pela mesa redonda ou pelo sistema de conferência, tais quais os homens de negócios empregam. Todos os estudantes deveriam receber instruções individuais e ser guiados em conexão com matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente em grupos. Toda escola deveria ter um grupo auxiliar de instrutores, consistindo de homens de negócios, cientistas, artistas, engenheiros, jornalistas. Cada qual compartilharia com todos os estudantes um conhecimento prático da sua própria profissão, negócio ou ocupação. Essa instrução deveria ser conduzida por meio do sistema de conferência, a fim de economizar o tempo dos instrutores. O que você sugeriu é, com efeito, um sistema auxiliar de instrução que daria a todas as crianças que frequentam as escolas um conhecimento dos assuntos práticos da vida, direto da fonte original. Seria essa a ideia? Você colocou corretamente. Vamos esquecer um pouco o sistema escolar, por agora, e vamos voltar para as igrejas por um momento. Toda a minha vida ouvi clérigos pregando contra o pecado e advertindo pecadores a ficarem atentos e se arrependerem, pois essa seria a única maneira de serem salvos. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Dani. Mas nunca ouvi nenhum deles me dizer o que realmente é o pecado. Você me daria alguma luz nessa questão? Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado. Qualquer forma de miséria mental ou física indica a presença do pecado. Nomeie algumas das formas comuns de pecado. Vamos lá. Comer em excesso é uma forma de pecado porque leva à perda da saúde e à miséria.
O excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade da pessoa e a leva para o hábito da alienação. Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado, porque esses estados mentais levam para o hábito da alienação. Enganar, mentir e roubar também são pecados, porque esses hábitos destroem o autorrespeito, submetem a consciência e levam à infelicidade. Enganar, mentir e roubar. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância, porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda da autoconfiança. Bom dia, Rose. Bom dia, Rai. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira, porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente. É um pecado alienar-se da vida sem um objetivo definido, plano ou propósito? Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação. Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita. Então, até aqui é um ponto importante para a gente discutir, porque é o seguinte: o último exercício que nós fizemos na sexta-feira, eu pedi para vocês pensarem, né, sobre as coisas que vocês desejam. E a troca que eu tenho com vocês no direct ou no WhatsApp, na nossa comunidade, muitas vezes as pessoas se questionando, né, perguntando o motivo pelos quais elas não sabem o que elas querem, ou se perguntando o que elas querem. E muitas vezes é óbvio que a gente não foi ensinado a fazer isso, porque nós estamos diante de um sistema, e é isso que a gente está falando aqui. Então, todas essas coisas que o diabo falou para fazer, para, vamos dizer assim, desalienar, né, as pessoas, as crianças, enfim, não se faz. Então, obviamente, nós estamos alienados sem saber o que queremos. Ora, porque a igreja nos diz que é pecado, ora, porque a escola não nos ensina, e ora, porque na nossa casa também não somos ensinados porque não foram ensinados. É um ciclo vicioso, né? Vocês conseguem entender? Tá? Então, assim, quando vocês pensam ou olham para um papel, para colocar os sonhos ali, vocês não sabem o que vocês sonham, muitas vezes vocês nunca pararam para pensar, muitas vezes vocês estão limitados pela mente da alienação, não se sentem merecedores, pensam em como que eu vou conseguir sem saber o que, então dá esse medo de pensar em o que poderia ser, sendo que eu já tenho que pensar no como e não é assim que funciona. Bom dia, doutor Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, a gente precisa sim dedicar muito tempo para que as coisas venham à nossa mente de uma forma mais robusta, entende? E muitas vezes também a gente acha que saber quais são os nossos sonhos são coisas mirabolantes. E não são. Se a gente começar a olhar para cada área da vida, o que é que naquela área eu não estou satisfeita? O que às vezes eu me pego reclamando ou tendo diálogos internos comigo mesma ali sobre determinada situação, sobre determinada pessoa, sobre o que eu gostaria de fazer, o que eu não estou conseguindo. Ai, porque eu queria tanto ter dinheiro para tal coisa, mas nem cogita.
porque acha que ter um sonho material é errado. Porque a igreja nos faz pensar muito isso, né? Tá? Então eu sempre falo para vocês, a gente precisa ter filtro para as coisas e a gente precisa de tempo para refletir. Eu levei anos para ter um plano definido. Eu tenho um plano definido. Com mais de 100 páginas, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho um plano definido. Só que vocês acham que eu sentei num dia, acordei e disse: vou criar o meu plano definido e deixar pronto até amanhã às 18 horas. Não, né, gente? A gente está falando sobre a nossa vida. E toda vez a gente vai ter que olhar e lapidar. Por quê? Quando nós temos uma determinada mentalidade, nós estamos em uma determinada página do livro. Então, eu já entendi o livro até aqui. Até aqui eu já entendi o livro. E aí eu vou colocar diante do que eu entendi, vou pontuar as coisas que eu desejo viver. Porém, quando eu viro mais páginas, eu vou descobrindo coisas novas. Ou seja, quando eu vou dando esses passos na direção dessas coisas que talvez eu ache que eu deseje, nem tenho certeza, eu vou descobrindo, de repente não seja isso aqui que eu quero, mas eu quero isso aqui, ó. E eu vou olhando para aquilo e vou lapidando. E quanto mais atenção eu coloco nisso, mais energia eu vou colocando e mais as coisas eu vou atraindo. Ai, meu relacionamento, meu casamento não está bom. Ok, que bom que tu tá percebendo isso. Então agora é a hora de perguntar, tá, eu não vou mudar? Vou fazer o quê? Aí vocês acham que numa fórmula mágica, que num livro nós vamos terminar dizendo, não, aqui está meu plano definido. Entendeu? Não é assim que funciona. Então, por muitas vezes, a gente leu 2 páginas da nossa vida e a gente acha que tem que ter um plano definido. Um plano definido leva anos. Muitas vezes. Depende de cada consciência. Eu estou falando pela minha consciência, pela consciência que eu tive. Eu levei anos para criar um plano definido. Entendeu? Venho percebendo que essa percepção é uma construção diária, perfeito. Cada dia perdendo algo que é limitante e estou redirecionando o meu pensamento. Exatamente. Porque a gente não tem como alinhar algo que a gente não conhece. Bom dia, Priscila. Bom dia, Marcelo. Então, quando eu começo a olhar, me dedicar para isso, é quando eu dou mais um passo. E aí eu percebo que às vezes eu começo um caminho que eu percebo não é por aqui. Certo? Então não se preocupem em não saber o que vocês querem. Preocupem-se em pensar sobre isso, em começar a colocar no papel. Todos os livros nós fizemos isso. Em todas as leituras nós olhamos em algum momento para isso. E quando eu falo para vocês, quem já fez, olha novamente. Bom dia, Dani. Olha novamente e revê, reflete sobre o que está ali. Porque com certeza as páginas da tua vida já viraram mais algumas vezes. E eu não preciso esperar a próxima leitura para olhar para isso novamente. Eu posso olhar diariamente. Quando eu falo para vocês que eu estudo diariamente, eu estudo. Eu estudo sobre conteúdo, eu estudo sobre a minha vida, eu estudo refletindo, eu estudo colocando em prática. São práticas diárias. Quando eu digo, liga o áudio, é para ligar o áudio. E existe um motivo pelo qual a gente faz isso. Para trazer consciência, para começar a pensar, para aprender a pensar, refletir, para aprender a querer ficar sozinha para poder pensar. Porque se eu estou sempre fazendo alguma coisa, sempre envolvida com pessoas, e aí foi onde esses tempos, nessa leitura ainda me falaram,
Ah, eu gosto de estar com pessoas. Ok, eu também gosto de estar com pessoas. Mas eu também gosto de estar sozinha, para refletir. Sabe por que eu me atrasei? Porque eu fiquei sentada na minha cama, refletindo e conversando com Deus. Refletindo sobre a minha vida. Refletindo sobre os pontos do meu plano definido. E eu abro ele diariamente. E aí eu acabei me passando no horário. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Certo? É um pecado alienar-se... tá. Eu vou repetir isso aqui então, só para deixar claro. É um pecado alienar-se através da vida sem um objetivo definido, plano ou propósito? Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio de autodeterminação. Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita. Você é o inspirador-chefe do pecado? Sim. O meu negócio, como eu já disse, é ganhar o controle das mentes das pessoas de todos os meios possíveis. Você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Não consigo, porque essa pessoa nunca permite que sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo. Bom dia, Ana Paula. Não consigo entrar na mente de quem não peca, muito menos controlá-las ou controlá-la. Quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados? Medo e ignorância. Você não tem mais nada para acrescentar à lista? Nada mais acrescentar à lista. Medo e ignorância. E não é a ignorância intelectual. É a ignorância de não conhecermos isto aqui. O que é a fé? É um estado da mente em que se reconhece e se utiliza o poder do pensamento positivo, como um meio pelo qual se contrata e se chega à fonte central da inteligência. Se contata, né? Se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. A fé é um estado de reconhecimento do poder do pensamento positivo, que a gente se conecta com Deus. Em outras palavras, a fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo. Seria essa a ideia? Sim, essa é outra forma de descrevê-la. Um alienado tem capacidade de usar a fé? Ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar a sua mente de todos os pensamentos negativos e, dessa forma, utilizar-se do poder da fé. Colocando de outra forma, a fé é a definição de propósito. A fé é a definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito. Isso está correto? Esta é a ideia, exatamente. A fé é a definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito. Ou seja, eu preciso acreditar que eu alcançarei esse propósito. Finalizamos o capítulo 9, vamos para a página 143. Capítulo 10, autodisciplina. Vamos ver o que ele tem para falar para nós. A que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? A que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? Olha só, então acho que aqui vai nos dar uma clareza do que eu acabei de falar um pouquinho ali atrás. A pessoa deve ter domínio sobre si mesma. Esse é o segundo dos 7 princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras. A falta de autodomínio é, por si só, a forma mais destrutível de indefinição.
a gente tem um propósito, a gente começa a elevar o nosso merecimento. Vê se vocês conseguem pegar isso. Quanto mais a gente desenvolve o nosso propósito, quanto mais a gente caminha na direção do nosso propósito, lembra das placas? Nós vamos recebendo as placas, né? Ou seja, nós vamos nos aproximando das placas. Quando a gente se aproxima das placas, a gente vai fortalecendo a mentalidade de que nós estamos atraindo o que desejamos. Isso fortalece a nossa mentalidade. E quando a gente fortalece a nossa mentalidade, a gente vai ganhando mais autoconfiança, mais confiança no processo e mais fé. Quanto mais fé nós temos e nós cremos, mais domínio sobre nós temos. Por quê? Eu não dou além, por exemplo, um exemplo, tá? Eu não dou além do que outra pessoa me dá, por exemplo. Porque muitas pessoas entregam tudo muito além do que o outro entrega para ela. Agora eu posso falar do outro como pessoa, do outro como situações, não sei. Vamos pensar juntas aqui, tá? Então eu tô trazendo esse exemplo de outra pessoa. Num relacionamento, às vezes, muitas vezes, o relacionamento, ele tá em desequilíbrio, né? Porque um tá entregando mais que o outro. Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem o nosso plano definido, quando a gente sabe o que eu mereço, por mais que seja só conscientemente, porque eu digo, eu mereço isso, mas eu não tenho, tá tudo bem, eu tô no processo de desenvolver a acreditar que eu tenho internamente. E quando eu faço esse processo de acreditar internamente, ou seja, quando eu concebo esse merecimento de tipo, daqui eu não arredo o pé, isso aqui é o que eu quero viver, eu não aceito mais pessoas que me entreguem menos do que eu mereço. E não aceito entregar a mais do que ela merece. E aí eu começo a ter o domínio, porque eu percebo, aqui eu não sou bem-vinda. Ops, deixa eu me retirar. Simples assim. Vou chorar. Pode chorar, mas não vai sofrer. Não vai sofrer. Sai da escassez. Entende que aqui não é o meu lugar, mas o meu lugar ele existe. E eu tô me desenvolvendo para encontrá-lo. Por onde uma pessoa deve começar quando ela quer iniciar um controle sobre si mesma? Dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Bate foto dessa tela aí, porque eu gosto dessa tela assim, cheia de cabecinha explodindo. Os 3 apetites são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. O homem tem outros apetites que ele necessita controlar? Sim, muitos outros. Mas esses 3 são os que devem ser conquistados primeiro. Obrigada, Jussara. Jussara já agilizou aqui, já me mandou a tela com as cabecinhas explodindo. Obrigada. Então, os 3 que nós devemos conquistar primeiro é o controle sobre o apetite por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. Mas, vamos ver aqui. Daí ele fala, esses 3 são os que devem ser conquistados primeiro. Quando um homem torna-se mestre desses 3 desejos,
ele desenvolveu a autodisciplina suficiente para conquistar todos aqueles desejos de menor importância. Mas esses desejos são naturais. Eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz, disse o autor. E o diabo respondeu: tenha certeza de que eles são desejos naturais, mas eles também são perigosos porque as pessoas que não têm autodomínio têm uma tendência a se alienarem nesses desejos, tornando-os vícios. O autodomínio contempla um controle suficiente, tal que todos os desejos podem ser satisfeitos de forma a cumprir com as necessidades básicas, alimentando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é excesso. O seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem nos seus desejos. Resposta. Pegue o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso. Elas colocam em seus estômagos tanto quantidade quanto combinações de comidas que a química do corpo somente consegue descartar, convertendo a comida em toxinas venenosas. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. Bom dia, Márcia. Filha, pode entrar. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. Toma aqui. Um beijo. Bom dia. Tudo bem? Leva ela pro teu quarto e vai deitar de novo. Laurinha com sede. Vamos voltar um pouquinho. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. A partir daí, ela está pronta para ir para o hospital. A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima, então, fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e irrequieta. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro do seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores das cidades não são os lugares mais agradáveis quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal quando está sobrecarregado ou constipado. Ai, gente, que nojo. Ai, ai. Laurinha, fofinha, né? Isso é hora de ter sede? Pois é. Ai, ai. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer. Mas as coisas são como são. E nesse caso, conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa a autointoxicação. Então, gente, aqui a gente começa a falar sobre algo que muitas de vocês me perguntam. Ah, como que foi o processo de mudança, né? Tanto de alimentação quanto de treino, que não sei o quê. E lembrem, tudo começa na nossa mente. Então, até uma das 6 habilidades mentais que nós temos é a vontade.
E a vontade, ela pode ser desenvolvida, tá? Só que para eu ter vontade, para eu desenvolver essa vontade, a gente volta para o primeiro passo, que é o plano definido. O plano definido é essencial. Enquanto eu não tenho o meu plano definido, eu não posso dar os próximos passos. Nem que esse plano não seja, e obviamente não vai ser, o que eu espero ter, né, de ter um plano realmente definido, definitivo, até porque nada é definitivo. Então, eu preciso ter o plano. Ah, Raquel, aí entra um ponto do que a gente estava falando lá anteriormente. Ah, eu não sei o que eu quero. Tu não quer se alimentar bem? Tu não quer treinar numa academia e ter constância? Anota. Isso é sonhar. Não tem nada mirabolante. Às vezes, eu ia falar que às vezes vocês acham que, parece que vocês acham, mas realmente parece, e não são só vocês, eu já passei por isso também. Eu achava que tinha que ser algo mirabolante. Eu só preciso olhar para todas as áreas da minha vida, dizer o que eu quero e colocar riqueza de detalhes. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho. Porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Imagine, se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto, como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito, com seu sistema intestinal, com uma quantidade tal de veneno, o suficiente para manter 100 pessoas se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea. Pergunta o autor, e todo esse problema é resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? Bem, se você deseja ser absolutamente correto, deveria dizer que comer de forma inapropriada é o grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente todas as dores de cabeça. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca. Consigo lembrar de muitas aí de vocês. E dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa com um grande enema. E observe que não menos do que 95% das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos após os seus intestinos terem sido liberados. Por tudo que você diz sobre o trato intestinal, tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o hábito de negligenciar e manter os intestinos limpos. Isso está correto? Sim, isso é verdade. Tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas, bem como as combinações adequadas de alimentos. Nunca pensei na autointoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas, e estou totalmente chocado de saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo. Vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros 2 desejos. Bem, vamos falar do desejo por sexo. Essa é uma força com a qual controlo os fracos e os fortes, os velhos e os jovens, os ignorantes e os sábios. Na verdade, domino todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo. Como se pode dominar a emoção do sexo? Pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja a cópula. Sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos. É a energia mais poderosa que a gente pode utilizar para direcionar e transmutar, como ele fala aqui. Transmutar é fazer o quê? É pegar essa energia e colocar em algo produtivo, porque essa energia me dá uma força surreal. E aí eu preciso olhar para isso de uma forma que eu entre no ritmo hipnótico. Vocês lembram disso? No ritmo hipnótico positivo. Essa energia vai vir de uma força
surreal quando bem aplicada. Sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos. Devido a esse fato, ela também é uma das forças mais perigosas. Se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual elas conseguissem utilizar em suas ocupações, ou seja, se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles perdem à procura de sexo, eles nunca conheceriam a pobreza. Pelo que estou entendendo, quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza? Sim, onde o sexo não está sob controle. Se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação. Existe alguma relação entre sexo e liderança? Sim. Todos os grandes líderes, em todos os caminhos da vida, são altamente sexuados. Ou seja, né, gente, eles têm a energia do sexo. Mas eles seguem o hábito de controlar os seus desejos por sexo, transformando-os em uma força propulsora que os motiva nas suas ocupações. Que ocupações são essas? Na direção de atingir o plano definido. O hábito da indulgência no sexo é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebidas? Não há diferença entre esses hábitos. Ambos levam para o controle hipnótico por meio do hábito da alienação. Por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar? Devido ao abuso vulgar que as pessoas fizeram dessa emoção. Não é o sexo que é vulgar. É o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo. A gente já falou muito sobre isso aqui, né? Na questão até das propagandas que eu trouxe para vocês. E se a gente olhar aqui para o Brasil mesmo, existem muitas camadas, né? Você quer dizer, pela sua afirmação, que não se deve satisfazer o desejo por sexo? Não. O que eu quero dizer que sexo... Eu quero dizer que sexo, com todas as outras forças disponíveis para o homem, deve ser entendido, dominado e feito para servir ao homem, né? Então, ele nos serve e não nós que servimos a ele, né? Pensem nisso. O desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida. Esse desejo não pode ser aniquilado, assim como não se pode parar um rio de fluir. Lembrem, nós temos uma energia que flui para nós e através de nós. Ou seja, essa energia ela precisa estar em movimento. E quando a gente recebe essa energia, a gente precisa excretar essa energia de uma forma positiva. E não também travar, ou seja, querer estar no controle das coisas. Quando a gente trava essa energia, as coisas param de fluir. É como se eu colocasse uma pedra ali naquela corrente do rio. Então ela começa a escoar de uma forma diferente, ela não segue o fluxo natural e as coisas indesejadas começam. Ou seja, a gente mexer na natureza traz catástrofes também. Então se eu mexo no meu fluxo de energia, traz também, eu atraio as coisas indesejadas da minha vida. Se eu não sei permitir com que esse fluxo flua, ou se eu não sei controlar esse fluxo também, eu acabo criando coisas indesejadas, atraindo coisas indesejadas para a minha vida. Se a emoção do sexo fosse desligada de seu modo de expressão natural, ela se quebraria em outras formas menos desejáveis, assim como um rio, se represado procura quebrar e fluir na volta da represa. A pessoa que tem autodisciplina entende a emoção do sexo, a respeita e aprende a controlar e a transmutá-la em atividades construtivas. Quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo? O maior dos danos é que ele priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta, sem uma compensação adequada, a energia criativa do homem. Quando nós estamos colocando a nossa energia de forma descontrolada em cima do sexo, por exemplo, que é uma das maiores forças que nós podemos ter, a gente tira toda a energia sobre todas as outras coisas que nós desejamos.
e que deveríamos estar fazendo, olhando e desenvolvendo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física. O sexo é a força terapêutica mais útil da natureza, mas em excesso diminui a energia magnética, que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável. Ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa. Destrói o entusiasmo, fato. Acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o hábito da alienação em todos os sentidos. O autor: eu gostaria que você respondesse a minha questão de outra forma, dizendo-me quais os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer se for dominada e transmutada. O sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, por meio da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve melhor do que qualquer coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através de todo o corpo, mantendo-o funcionando apropriadamente. Ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida. Vocês estão entendendo que é tudo direção da energia? Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés. Ele fornece as qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ele faz vencedores e não perdedores. Essas... Ai, Laurinha levou minha água agora. Essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas à energia do sexo controlado? Não. Elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece. Talvez alguns acreditarão que a maior de todas as virtudes do sexo é que ele é o método do qual a natureza se utiliza para a perpetuação de toda a vida no planeta. Só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leve a crer que o sexo seja algo vulgar. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode se perder no excesso, a gente também não pode se perder na falta dele. Lembrem, tudo é uma questão de equilíbrio. E equilibrar essa energia, ela é importante. Quantas pessoas em excesso de energia com relação ao sexo e outras tantas com falta de energia com relação a ele? Muitas vezes limitado por um sistema que fala que é errado, que é pecado. Tudo, exatamente tudo, é sobre equilíbrio. Ai, mas eu não consigo equilibrar. Nós estamos aqui para fazer esse processo. Por isso, desenvolver uma nova mentalidade é que vai te trazer uma nova realidade. Se vocês entrarem no meu perfil, é a primeira frase que vocês vão ver. E é o que eu acredito e o que eu confirmo diariamente. Ai, Raquel, tu não erra? Óbvio que eu erro. Mas eu não erro duas vezes. A gente precisa estar atenta. Eu posso errar novamente por aquele caminho? Posso. Mas não daquela forma que eu já errei.
por aqui não. Vou por aqui. Errei de novo. Por aqui não. Lembra da história do Edson? Que errou 10 mil vezes? Ou seja, ele viu 10 mil formas de não fazer aquilo que ele estava tentando fazer. Pelo que estou entendendo, baseado no que você diz, a emoção do sexo é uma virtude e não uma falha. Ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e elevar-nos a atos de luxúria. Por que essas verdades não são ensinadas para as crianças por seus pais e pelas escolas? Ambos negligenciam isso porque, na verdade, desconhecem a real natureza do sexo. Para a manutenção da saúde do corpo, é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo, quanto é manter o sistema intestinal limpo. Os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças. A maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar às suas crianças? Sim, tanto eles quanto os professores das escolas. Qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto sexo? Está próximo do topo da lista. Há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos, que é pensar com exatidão. Gente, pensar com precisão é o que nos faz manter o equilíbrio. Lembra sobre a quantidade de reagentes, vamos dizer assim, não entendo muito, tá? Mas num remédio, por exemplo, tá? Lembra que eu falo para vocês que precisa existir uma precisão, porque aquilo pode se tornar a cura, como pode se tornar o veneno. Depende do quê? Da quantidade que eu coloco. Então, eu preciso aprender a pensar com exatidão. Isso aqui é tão poderoso e tão negligenciado. Isso aqui é muito importante. Eu preciso que vocês entendam e se vocês não entenderem, vocês escutem novamente essa live. Pelo que estou entendendo, você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade para pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem? Essa era a minha intenção para que você entendesse. Pensar com exatidão vem primeiro, porque é a solução para todos os problemas do homem, a resposta para todas as suas orações, a fonte da opulência e de todas as possessões materiais. De novo, ele está falando sobre equilíbrio. O pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo propriamente controlada e direcionada. Isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar, ele também usa para o sexo. Ela começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o seu preço. Ninguém consegue estar inteiramente livre, espiritualmente, mentalmente, fisicamente e economicamente, sem aprender a arte do pensamento exato. Precisão, gente. Precisão. Ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir, como parte do conhecimento necessário, informações sobre o controle da emoção do sexo por meio da transmutação. Gente, 7 horas. Ainda tem algumas coisas aqui neste capítulo, então
a gente vai deixar... a gente vai finalizar essa leitura essa semana. Ah, tá tão bom, né? Tá tão bom. Mas alunas que estão na plataforma têm acesso a toda a leitura, essa e as demais anteriores, todas as edições do nosso Café com Leitura. Lá na plataforma podem ver e rever quantas vezes quiserem. Eu até estava conversando com a Cacá, minha amiga, que eu mesma faço isso. Às vezes, sei lá, quando a gente fica mais... a gente estava falando sobre isso, né? Sobre a gente às vezes fica mais instável nos pensamentos, fica com algumas dúvidas, questionamentos, se alimenta. Então, às vezes, tu vai abrir pede orientação e abre qualquer live lá. Recebe aquela informação e se utiliza dela. Tá? Isso é muito importante. Lembrem, o estudo e o desenvolvimento da nossa mente, ele é diário. A nossa mente aprende por repetição. Tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez. Compartilhem essa live. Lembrem disso, tá bom? A gente se vê amanhã, às 6 horas da manhã. Um beijo.